Se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, não seria somente 2 dias de sepultamento? Por que dizemos então que ele ressuscitou ao terceiro dia? É uma pergunta muito importante para esclarecer uma dúvida. Se você contar sexta, sábado, um dia, domingo, 2 dias. E Jesus ressuscitou ao amanhecer do dia de domingo. Como interpretar a Bíblia e esse fato em si? Pois é, em Israel havia um costume. Hoje nós chamamos, quando tem uma quarta-feira, aí não vamos trabalhar. Como que chamamos? Não vai ter aula? Feriado. Feriado. Naqueles tempos, todo feriado recebia um nome, Shabat, é o dia do descanso. Provavelmente Jesus tenha morrido na quinta-feira e na sexta-feira era um feriado, porque era a Páscoa. Então era um feriado, era um sábado. Mas nos dias da semana, a composição dos 7 dias, de fato, era uma sexta, mas que para os judeus era um sábado. Então ele morreu na quinta, aí as providências que eles queriam tomar para que Jesus morresse antes das 18 horas, porque entrou às 18 já estava no sábado, que era um dia especial de festa da Páscoa. E os judeus então o denominavam como sábado. Todos os dias onde era para se descansar, que nós chamamos de feriado, era o sábado. Provavelmente Jesus morreu de fato numa quinta-feira. Meus irmãos, vou ser simples. Naquela época, ali, naquele acontecimento, naquela semana teve 2 Shabat. 2 Shabat. Então, provavelmente Jesus morre ali na quarta-feira e ressuscita no sábado, depois das 3 horas da tarde, porque ele morre a hora nona. Morrendo 3 horas da tarde, sexta-feira, como é a tradição católica, e ressuscitando no domingo de manhã, ele quebra a profecia. Então faz de Jesus um falso profeta, porque ele profetizou que ressuscitaria, que ficaria 3 dias no seio da terra. Bom, é o que está escrito aí. Eu estou julgando pelo que está escrito. Mas chamar Jesus de um falso profeta, muita gente fica doído, né? E não aceita. Mas eles aceitam a historinha que a Igreja Católica montou. Morreu na sexta e ressuscita domingo de manhã. Eles aceitam isso. Então ele está mais para ter morrido na quarta, porque tentaram quebrar as pernas para que morresse logo, porque estava chegando o sábado de quinta-feira, que era Persa. Tá? Persa, sacrifício do cordeiro, entrada da festa dos pães asmos. Então ele morre ali na quarta. E as mulheres na sexta-feira compram especiarias, que é um negócio muito estranho, comprando especiarias para depois ir lá no velório mexer com o defunto. Isso não existe, esse costume em Israel. É um texto totalmente que a gente não entende, e não existe tal coisa em Israel. Não sei de onde tiraram aquilo ali para colocar no texto, né? Mas elas compram especiaria na sexta e aí diz lá no texto de Lucas, e repousaram conforme o mandamento. Também esqueceram de falar para aquelas mulheres, que elas estavam na graça, não estavam mais na lei, não precisava mais guardar sábado não. Mas lá está dizendo, repousaram conforme o mandamento, já que Jesus já tinha morrido por eles, Jesus era o descanso dele, não é isso que a teologia ensina? Então por que eles estavam guardando o Shabat ali? Repousaram conforme o mandamento. Eles continuaram guardando o sábado. Então é isso aí. Jesus morre na quarta, ressuscita no sábado de manhã. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Existiam livros que contavam uma história diferente, que Jesus nem morre na quarta e nem morre numa sexta, mas que ele nem morreu nem ressuscitou e que foi elevado aos céus. Evangelhos que contam que ele casou-se com Maria Madalena, Miriam de Migdala, e constituiu família. Mas a Igreja Católica deu um fim nesses evangelhos para que não entrasse no cânon dele. Outra, lembrando, eu não dependo de morte e ressurreição de Jesus para manter a minha fé em Deus. Isso é o cristianismo, isso aí são bases do cristianismo, não é minhas bases. A minha base não é a minha base ou a base de qualquer um que seja israelita, tá?
Se alguém me perguntar, você acredita em Jesus? Sim, eu creio em Yeshua, como um judeu do primeiro século, cumpridor das leis do Eterno. Tá? Eu creio nele sim. Agora, está claramente aí no texto, a igreja, na tradição católica, que ele morre na sexta, ressuscita no domingo, aí a profecia quebra, faz de Jesus um falso profeta, e o povo fica caladinho aí. O povo não fica questionando nada. Você que não precisa ser poliglota, não precisa ser nível acadêmico, é só você olhar. Sexta-feira, 3 horas da tarde, e aí ele ressuscita domingo de manhã. 3 horas da tarde de sábado vai dar um dia. 3 horas da tarde de domingo vai dar 2 dias. 3 horas da tarde de segunda-feira vai dar 3 dias. Aí sim. Mas a tradição católica diz que ele morreu na sexta, ressuscita no domingo de manhã, fazendo de Jesus o que ele mesmo profetizou, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra como Joná. Então isso faz de Jesus o quê? Um falso profeta. Simples assim. Mas a igreja engoliu isso. E de onde veio isso aí? De Roma. A igreja evangélica engole tudo que vem de Roma, sem questionar, sem pestanejar. Não. Foram os sábios lá que falaram, né? Os papados, os papas, Roma. E aí o povo engole tudo, não questiona, porque na religião é proibido questionar, não se pode questionar ninguém que seja um líder. Entendeu, meus irmãos? Então, é muita coisa em volta da história dele. Eu posso dizer que eu creio no Yeshua histórico, sem essa baboseira de fantasia religiosa que Roma colocou em cima dele, sacrifício expiatório, morreu por esse pecado do povo, entendeu? Foi consagrado a Deus pelo Império Romano no Concílio de Nicéia no ano 325. Tudo isso é capa de Roma, capa camuflagem romana que colocaram, sujaram a imagem dele. Essa é a grande verdade. Mas o Eterno, ele é poderoso para ressuscitar quem ele quiser. Isso aí não é problema, ele pode ressuscitar quem ele quiser. Eu não tenho problema em acreditar que Jesus ressuscitou, porque no Taná tem ressurreição, não tem problema. O problema é o ressuscitou para se tornar Deus, para sentar à direita de Deus, né? Para ser mediador entre Deus e o homem. Isso aí é crença de Paulo, não a minha, a crença de Paulo. Era uma crença dele, mas ele vendeu isso e hoje é uma crença de muita gente. As pessoas têm crença, não estudam, é uma crença sem base, né? Na verdade, e ficam todo mundo caladinho. Então qual é a minha opinião? Eu acredito que ele pode ter morrido numa quarta-feira, com certeza, ressuscitado no sábado pela manhã, tá? Sim. Ou ele nem morreu, nem ressuscitou, foi levado aos céus, ali. Ou ele constituiu família, gerou filhos e filhos, e daí? Ele estaria cumprindo o mandamento. Cumprindo o mandamento de crescer e multiplicar, tá lá na Bíblia. Ah, mas a Igreja Católica inventou o pecado original, porque aí fazia de Jesus um pecador, se ele tivesse por isso que veio essa palhaçada de nascimento virginal. Aí Maria Madalena veio o quê? Pecado original, a Igreja Católica inventou o pecado original, aí faria de Jesus um pecador e Maria uma pecadora, sendo que é um mandamento, simples assim. Ok, gente? Então é muita coisa, gente. Muita coisa. Vamos estudar, tá? Se você acredita que Jesus ressuscita no domingo, ele é um falso profeta. Simples assim, tá bom? Se você acredita que ele ressuscita o pastor aí diz que ele ressuscita na quinta-feira. Não. Ou que ele morre na quinta-feira. Não. Ele morre na quarta e ressuscita na sexta. Ou então nada disso pode ter acontecido. E daí? Para mim, tanto fez. Não vai mudar minha fé, não vai mudar minha crença, não vai deixar eu menos homem de Deus ou mais homem de Deus. Não vai alterar nada. O importante é servir a Deus. Shalom, gente. Um abraço.